tema do meu vídeo de hoje é um tema muito interessante. Será que Deus fica em silêncio? Será que Deus pode não responder às orações? E se sim, se isso realmente acontece, quando é que Deus fica em silêncio? Gente, este é um estudo muito importante, principalmente para a gente tentar ver se nós estamos cometendo algum desses erros que de alguma maneira impede Deus de responder às orações. Impede não, porque Deus faz o que quer, né? Mas provoca essa resposta dele se calar e não responder às nossas orações. Antes de eu falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho e me ajude a divulgar a palavra de Deus, porque esse canal é um canal que tem por objetivo levar a palavra do Senhor Jesus para o mundo inteiro. E graças a Deus e a todos vocês que estão comigo, isso tem sido possível, tá bom? Bom, eu quero dar 3 razões para vocês, muito claras nas Escrituras, para Deus ficar em silêncio quando nós oramos. A primeira delas é por pecado. Isaías 59, de 1 a 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Todos nós somos pecadores. É impossível que você passe a vida inteira sem cometer pecado. Isso faz parte da natureza humana. Mas o que Deus vai olhar e enxergar é o coração e a maneira como você reage ao pecado. Existem aquelas pessoas que quando pecam, ficam muito tristes e buscam a Deus e se arrependem dos seus pecados e pedem perdão dos seus pecados. Foi assim com Davi. Davi cometeu os pecados mais atrozes, mas quando o profeta veio diante dele e contou uma história, contou a história de um homem rico que tinha muitos animais, e um dia ele queria fazer um churrasco. Ele pegou a única ovelha de um vizinho seu, que era uma ovelha como parte da sua família, e ele então fez o seu churrasco com a ovelha do outro. Quando Davi ouve isso, do profeta Natan, ele fala: quem que é esse indivíduo que eu vou matá-lo? O profeta Natan falou: foi você, Davi, porque você fez isso com Urias, o servo de Deus, teu servo. Você tomou a mulher dele, adulterou com ela e ainda o mandou para o campo de batalha para ser morto porque ela engravidou de você. Nessa hora, gente, Davi rasgou o coração, se quebrantou, chorou, se arrependeu. Houve consequências? Sim, o filho nasceu, o filho do adultério, e depois morreu. Mas Deus perdoou a Davi, porque ele confessou os pecados. Este texto que Deus está falando, Isaías está falando com o povo, é porque o povo estava com o coração duro, empedernido. Então é aquela pessoa que está em pecado e não está nem aí, continua em pecado, não se importa, e ainda com a maior cara de pau do mundo, busca Deus e ora a Deus para que Deus responda às suas orações. Deus fala claramente que as iniquidades, iniquidade é mais do que um pecado, iniquidade é um ato contínuo, de pecado, é um coração mesmo contra Deus, de rebelião contra Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É óbvio que aqui nós temos uma metáfora, porque Deus ouve tudo, mas Isaías está dizendo, ele não vai ouvir as suas orações, e ele vai ficar em silêncio. A segunda é a indelicadeza dos maridos. Olha, presta atenção, hein? Isso é muito sério. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente
vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, ele e ela, obviamente, herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. No tempo que o apóstolo Pedro escreveu, as mulheres estavam numa posição sempre de muita fragilidade. Elas não eram provedoras, elas não tinham como ganhar o seu próprio sustento. Então, além de toda a sociedade, que dava ao homem primazia, o homem que era bom tratava sua esposa com carinho, com honra. Mas aqueles homens brutos, cavalos, bárbaros daquele tempo, homens sem Deus, que quando se convertiam, tinham muitas vezes dificuldade de mudar o seu comportamento, continuavam, violentos, continuavam brutos com as suas mulheres. E aí Deus está falando assim: olha, maridos, se vocês não considerarem as suas mulheres como uma parte mais frágil, que deve ser protegida, amada, honrada, e vocês não a tratarem com dignidade, porque vocês, perante Deus, vocês são iguais. A Bíblia está dizendo aqui, vocês são juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Ou seja, você é homem numa sociedade desigual, mas perante Deus é tudo igual. Aqui você vê claramente que os homens criaram esse tipo de mentalidade. Não foi Deus. E tampouco não foi, a visão judaico-cristã. Isso é uma coisa do inimigo mesmo. Quem vem para oprimir é Satanás. Satanás é aquele que vem para tornar a mulher oprimida, muitas vezes, por uma sociedade de machistas. Mas aqui a Bíblia está dizendo, o apóstolo Pedro dizendo para os homens: olha, vocês homens, vocês têm que viver a vida do lar comum. Vocês têm que viver, cuidar do seu lar, têm que viver bem com as suas esposas, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tá? Hoje em dia, muitas mulheres não são mais frágeis, tá? Muitas mulheres são até mais fortes do que os seus próprios maridos. Mas aqui eu vejo que na relação de marido e mulher, Deus protege aquele que está numa posição de fragilidade. E eu acho que esse texto até permite que a gente interprete que se um homem está numa posição de fragilidade em relação à mulher e ela humilha, por exemplo, as orações dela é que não vão ser ouvidas. Mas aqui o texto é claro, está falando para o marido. Mas eu estou aqui extrapolando, na medida que mudou a situação econômica, mudou a situação social do mundo, e hoje existem mulheres que são provedoras das suas casas, mulheres que são mais fortes que seus maridos e usam disso também para tripudiar sobre eles. Então, eu acredito que esse texto está falando que num relacionamento entre marido e mulher tem que haver tratamento com respeito, com dignidade, e tem que viver a vida comum do lar, um com consideração pelo outro. Porque se não fizerem assim, se eles não entenderem que eles são co-herdeiros da mesma graça da vida e continuarem agindo assim, oprimindo o lado mais fraco, a Bíblia diz, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, se o marido está judiando a esposa, se ele é grosso com ela, se ele a trata mal, se ele usa da sua posição mais forte, seja física, seja social, como existem maridos que são provedores e que são péssimos maridos, não é? E as mulheres não têm nem para onde ir porque são sustentadas, muitas vezes gastaram a sua vida inteira cuidando dos filhos, e não puderam desenvolver uma profissão, e aí ficam à mercê desses homens. Que aí, quando começam a envelhecer, vão procurar as jovens e desonram a sua própria esposa. A Bíblia diz que as orações vão ser interrompidas. E Deus vai ficar em silêncio quando você pedir qualquer coisa. Então, meu querido, de novo, se você que está me ouvindo vive assim, peça perdão a Deus e mude o teu comportamento. Porque Deus deixa claro que quando você vive num relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa,
A maneira como você o trata determinará se Deus vai te ouvir ou não vai te ouvir. Se a tua oração vai chegar rápido nos céus ou se ela vai ser interrompida. Amém? Bom, e a terceira razão para Deus silenciar e não responder às orações é quando as pessoas são egoístas, quando vão orar a Deus e fazer as suas petições. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, gente, a Bíblia nos ensina que nós temos todo o direito de pedir a Deus tudo aquilo que tiver no nosso coração. E Deus tem o direito de dizer sim, não ou espera. Mas, às vezes, você é uma pessoa sincera, sabe, com Deus, que anda direito. E muitas vezes você pede uma coisa que Deus não quer fazer na tua vida, ele vai dizer não. Mas ele não vai dizer não porque ele está fechando os ouvidos para você. Ele vai dizer não porque ele quer o teu bem e ele não vai te dar uma coisa que vai fazer mal para você. Mas tem aquele tipo de gente, como esse aqui, né? Que cobiça muito, que quer muito e que para conseguir o que quer, inveja, mata, né? E não consegue nada da parte de Deus. Ainda diz mais, né? Vocês vivem em lutas, em guerras e nada tendes, porque não pedis. Quer dizer, tem aquele que não tem porque nem crê em Deus e nem pede nada para ele. Mas tem aqueles que até acreditam que Deus pode dar, mas pedem sempre com motivos errados. Por egoísmo, né? E não para que aquela bênção possa ser compartilhada. Eu quero dar uma dica aqui para vocês, gente. Tudo que Deus nos deu não é só para nós. É para a glória dele, em primeiro lugar, e é para ser instrumento de abençoar o nosso semelhante. Se Deus te deu um dom, ele só será instrumento de glória para Deus se você o compartilhar. Eu recebi de Deus um dom da palavra. Estou aqui compartilhando com você as verdades que Deus me ensina. Se uma pessoa tem um dom de cura, ela tem que impor as mãos sobre os enfermos e ela será uma bênção na vida de alguém. Se uma pessoa recebe prosperidade financeira, ela tem que compartilhar essa prosperidade com aqueles que Deus colocar no coração, os que têm menos ou aqueles a quem Deus quer abençoar através da sua vida. Agora, a Bíblia diz que quando alguém é egoísta, pede só para os seus próprios deleites, a Bíblia diz, nada tendes porque nada pedis, porque não pedis, esse é o motivo, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vejam, gente, você pode pedir e não receber porque você pediu mal, com motivo errado, para esbanjar, né, para prazer egoísta e não para a glória de Deus. Então, meu querido, minha querida, Deus está sempre com os ouvidos abertos para ouvir a minha, a sua, a nossa oração. A minha dica para você é que se tiver em pecado, se arrependa perante ele, porque quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa e aí o céu está livre para receber as nossas orações. Em segundo lugar, se você é casado, trate bem o seu marido, trate bem a sua esposa, porque se não tratar, as suas orações vão ser interrompidas, não vão chegar aos céus. E por último lugar, quando pedir algo para Deus, saiba que tudo que Ele te der, Ele te dá para que você usufrua, mas também que você compartilhe com o seu semelhante. Amém? É assim que Deus funciona. Ele criou uma família e Ele quer que nós vivamos em família e que nós vivamos para a glória dEle, que amemos o nosso semelhante, que amemos o nosso cônjuge, nossa esposa, se você é uma mulher, o seu marido, e que a gente honre uns aos outros. E dessa maneira honraremos a Deus. E sobretudo, tudo que recebemos de Deus, sejamos generosos e compartilhemos com os outros. Porque de onde veio, tem mais para vir. Se você fechou a torneira para dar àqueles para quem Deus fala, Deus vai fechar a torneira lá também. Lembre-se disso. A bênção de Deus vai fluir se a torneira estiver sempre aberta.
Ou seja, se você continuar recebendo e compartilhar, a torneira vai continuar aberta e de onde veio, que é dos céus, vai continuar vindo também para a sua vida. Eu espero de todo o meu coração que Deus jamais fique em silêncio com você e nem comigo, mas que Ele fale conosco. Fale conosco até para dizer: filho, esta provação vai passar, fique firme, eu estou contigo. A pior coisa que pode ter é você orar a Deus e não sentir nenhuma resposta. Nem sim, nem não, nem porquê. E Deus só faz isso quando Ele se entristece conosco. Esta é uma forma dele manifestar a sua tristeza. E quando você perceber isso na sua vida, olhe para dentro do seu coração e pergunte: Senhor, o que eu estou fazendo de pecado que está impedindo que o Senhor me responda? Amém?